Bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, mais um café na presença do nosso Pai amado, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, nosso amigo, consolador. Mais um dia, né? Mais uma oportunidade de Deus para que possamos recomeçar, para que possamos fazer diferente, para que possamos alcançar todas as vontades que nós temos no nosso coração, desde que elas estejam alinhadas a Deus. Um bom dia para você, seja bem-vindo à nossa mesa. O Senhor já é presente para tomar o café conosco. Se você não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café para que a gente possa tomar esse café, estar bem atentos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. E hoje, nessa manhã, o tema que ele nos traz é além das expectativas. Não tem nada melhor, né, para poder definir tudo que Deus pode fazer por nós, né, pela nossa vida. O Senhor sempre faz além das expectativas. O Senhor sempre, né, faz com que a nossa vida com Ele seja além das nossas expectativas. Nem os nossos pensamentos mais amplos, nem os nossos pensamentos mais prósperos, mais longínquos vão conseguir alcançar todas as expectativas e tudo que Deus tem por nós, tem para nós. O que Ele tem para nós, né? Ele sempre faz, como aquele louvor diz, Ele sempre faz infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Então nós temos já que desde já ser grata, porque o plano que o Senhor tem para nós é um plano perfeito, traçado muito antes da gente estar no ventre de nossas mães, porque o Senhor nos conhece muito antes disso. Ele conhece tudo sobre nós. Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Olha isso, né? Olha o tamanho da magnitude do nosso Deus. Quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus, né? Tão perfeito, tão bondoso, tão grandioso, e ele faz com que essa grandeza alcance cada um de nós. Basta que a gente abra o nosso coração e deixe ele entrar. Abra o nosso coração. Lembra, o nosso coração tem uma porta, e a chave dessa porta está do lado de dentro. Essa fechadura só abre do lado de dentro. Então que hoje você decida abrir essa fechadura do lado de dentro e receber o Senhor. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer todas as mudanças, deixa Ele fazer tudo o que precisa ser feito, deixa Ele mudar o que precisa ser mudado, transformar o que precisa ser transformado, renovar, construir, tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que está nos impedindo de viver uma vida extraordinária com Deus. Em nome de Jesus, pega seu cafezinho e vamos tomar juntos com o Senhor, eu, você e Ele na nossa mesa nessa manhã, né? Demos graças por esse café. Bendito é o nosso Deus que nos beneficia com as melhores coisas da vida, em nome de Jesus. Cada golada, um agradecimento. Cada golada, a gratidão precisa fluir, né? O nosso Deus, ele está sempre à nossa disposição e ao nosso dispor. E isso não tem nada, não tem valor, não tem nada que pague, né? Nós somos tão abençoados com essa presença do Senhor. E logo pela manhã, não é mesmo? Ó, agora já bem atentos, né? Bem atentas para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Vamos abrir o nosso coração. Vamos orar para agradecer. Primeiramente, agradecer a esse novo dia, essa nova oportunidade de recomeçar. Então, fecha seus olhos aí e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai bondoso, Pai glorioso, ó Pai poderoso, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos nesta manhã. Obrigada pelo despertar de novo dia, obrigada por mais essa chance de fazer diferente, de recomeçar e recomeçar na sua presença. Obrigada porque tudo que o Senhor faz para nós, Pai, é muito além das nossas expectativas. Obrigada pelo plano perfeito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Pai. Que nós possamos, conduzidos pelo Espírito Santo, GPS espiritual, aquele que vai reprogramar nossa rota, conduzir-nos aos melhores caminhos, nós possamos alcançar e cumprir esse plano tão perfeito que o Senhor fez e traçou para nós, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Espírito Santo de Deus, abra nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde todas as palavras, a palavra do Senhor, os ensinamentos, ministrações,
tudo testemunho que o Senhor nos entrega para fortalecer a nossa fé, vá direto ao nosso coração como semente e lá possa germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar uma árvore frondosa, onde muitos vão se beneficiar do seu caule, das suas frutas, dos seus galhos, da sua sombra, de tudo, que possamos transbordar de todas as formas na vida daqueles que estão vivendo conosco e que de alguma forma vão passar pela nossa vida, em nome de Jesus. Pai, que sejamos trabalhadores do seu reino, né? Que nós estejamos ali, ó, bem atentos, bem envolvidas, né? Bem dedicadas a trabalhar na expansão do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura do nosso devocional de hoje. E o tema de hoje, como nós estamos falando, é Além das Expectativas. Pois bem, o Senhor sempre nos dá e nos surpreende, né? Em Atos 3, 5, 6 diz assim: O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 3, 5, 6. Então, assim, gente, ó, a gente já vê aqui que Pedro, né, um homem está pedindo, né, esmola a Pedro ali, e é o que ele faz todos os dias. Muitas vezes a gente está pedindo uma esmolinha espiritual, né, para Deus, uma esmolinha divina. E ele tem muito mais para nos entregar, porque ele é dono do ouro e da prata. E ele tem muito mais para nos entregar. Ele quer nos entregar muito mais. Ele quer que a gente saia dessa deficiência espiritual. Ele quer que a gente levante e ande. E ele é o poderoso, né, para fazer tudo isso por nós, em nome de Jesus. O texto diz assim, ó: Nessa passagem, vemos que o aleijado, ao abordar Pedro e João, queria simplesmente esmola, na esperança de receber alguma migalha. Afinal, essa era sua maneira de viver, sua rotina diária. Mas o fato é que ele acabou recebendo muito mais do que esperava. Foi surpreendido com uma intervenção de Deus e curado de sua condição física. Essa história é mais um lindo exemplo de que Deus não faz nada pela metade. Pelo contrário, Ele sempre supera nossas expectativas. Muitas vezes, chegamos-nos a Deus Pai com poucas expectativas, mesmo buscando uma intervenção dEle e acreditando que Ele é capaz, limitamos o seu poder. O fato é que Deus pode fazer grandes coisas, intervindo em não só uma necessidade nossa, mas indo muito além do que nós pedimos ou pensamos. Só um momentinho, gente, que hoje é aquele dia, né? Que a gente tá uma beleza aqui. Quando o tempo tá assim, nem chove e nem faz sol, aqui há muita poeira, né? Aí as ites da vida atacam. Mas vamos lá. Não se deixe envolver pela mentalidade de escassez. Nosso Deus é especialista em nos surpreender e fazer grandes coisas. Por isso, nunca espere pouco dele. Muito além de bênçãos terrenas, Deus Pai nos oferece cura, restauração e o mais importante de tudo, salvação, né? Não sei o que você tem passado ou de que maneira está a sua vida, mas sei que a solução está em Deus. Talvez você esteja esperando do Pai uma cura ou um milagre, mas ele deseja ir além, realizar uma transformação completa em sua história. Não espere pouco de Deus, porque o que ele tem para você supera qualquer expectativa. Não se trata do tamanho do seu sonho, mas do quanto você está disposto a confiar no poder de Deus sobre a sua vida, porque ele é a resposta que você há tanto tempo procura. Gente, olha que forte que é isso, né? Ele é a resposta que você há tanto tempo procura. Então, se há tanto tempo você está procurando uma resposta, você está procurando um caminho, uma direção, e às vezes você busca lá no mundo, né? E vai batendo com a cara nas portas, vai errando, né? E vai sofrendo cada vez mais, vai abrindo novas feridas. Pois bem, a resposta está aqui hoje, né? Eu vou dizer, ele é a resposta para tudo que você procura. Ele é a resposta para tudo que você procura, para todas as áreas, seja para a cura de um diagnóstico, a uma libertação
dentro de um relacionamento abusivo, há uma libertação num relacionamento abusivo entre pai e filhos, né? No caso de dependência, ou entre outras pessoas, ou numa questão de um filho que está nas drogas, um marido alcoólatra, uma esposa, né? Independente da situação, no trabalho que você às vezes está sendo, né? Sofrendo, querendo, ou então simplesmente você quer, né, alçar novos voos, você quer ter sucesso no seu empreendimento, você quer uma vida em paz, uma paz verdadeira. É nele, a resposta é sempre nele. Ele é a única resposta para todas as suas necessidades. E pode ter certeza, ele não vai suprir só as suas necessidades. Ele vai fazer muito mais, porque ele sempre faz infinitamente mais. E como diz o tema de hoje, ele sempre supera as nossas expectativas. Então hoje é o dia de você deixar de pedir uma esmolinha. Ai, pai, eu só queria isso. Ai, eu só queria aquilo. Com toda, sabe, pequenez que às vezes, escassez que a nossa mente às vezes tem. Às vezes a gente tem, pode ser que a gente tenha uma mente escassa, né? E a gente sempre pensa pequeno. A gente quer sempre somente a cura, mas o Senhor tem muito mais. A gente quer apenas uma esmola e o Senhor tem a cura para nos entregar. Então abra seu coração, aproveita que você vai ficar nessa mesa com Ele, só você e Ele, rasga seu coração, se entrega para Ele e pede para o Espírito Santo para que te dê tudo o que você precisa falar para o Pai, para que te ajude a falar tudo, para que interceda por você, para conduza seus passos, para que você tome as melhores decisões, para que você possa viver todas as bênçãos de Deus e possa viver, né, e ter as suas expectativas superadas em nome de Jesus. Amém? A leitura que nós vamos fazer hoje é Gênesis 10. Gênesis 10 a gente vai ver a origem dos povos, né, e as nações a partir dos filhos de Noé. Ali se originaram os novos povos, né? A terra começou a ser povoada. E a gente precisa saber de toda essa história, né? Às vezes a gente fala, ai, como que eu vou ficar sabendo todos esses nomes aqui? Você não precisa decorar esses nomes. É a essência. Houve uma história, né? Houve um dilúvio, a partir de Noé e seus filhos, novas nações foram criadas e aqui estamos nós, a partir dessas nações. E isso explica muitos conflitos mundiais que a gente vê, a gente explica muitas situações. Então a gente precisa sim saber sobre essas questões na nossa vida, tá bom? No estudo da palavra, na busca por proximidade com Deus, a gente tem que se atentar sim a essa genealogia, né, que às vezes a Bíblia traz. Não é decorar nomes, mas é entender a essência, a história, tá? Todo o contexto. E hoje nós vamos ver a origem dos povos e nações. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, né? E eles são os filhos de Noé. Só um minutinho antes de eu começar aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui. Hoje tá um pouquinho complicado aqui, mas a gente vence. Essas são as dificuldades que a gente tem quando a gente se coloca a serviço, mas nós somos originais. A nossa vida é assim. Eu tô assim com esse nariz, eu tenho certeza que você aí, de alguma forma, também já passou por isso. Mas o importante é que nós vamos ler a palavra e vamos refletir e vamos aprender o que Deus tem para nos ensinar hoje. Não importa o que vai acontecer, quais são os obstáculos, nós vamos superar todos eles em nome de Jesus, porque o Senhor já se senta nessa mesa. E nós estamos no nosso corpo carnal. Então nós vamos passar por situações corriqueiras mesmo, mas jamais podemos desviar o nosso foco. Amém? Então vamos lá. Os Jafetitas. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Donanim. Deles descenderam os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os Camitas. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Putê e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Deda.
Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Cala e Rezém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Misraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, nafituítas, patruzitas, casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os sidônios, os primeiros e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos avadeus, aos emareus, aos amateus, e mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estenderam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Os semitas. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Alfaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, Salef, Azar, Mavé, Gerá. Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descendentes de Joquitã. E habitavam uma região que se estendia desde Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São estes os filhos de Sem, segundo os seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Bom, o que isso é importante para a gente saber? Para a gente saber que o Senhor cuida tanto de nós, Ele quer que a gente entenda tanto, né, o propósito, tudo que Ele tem para nós, que Ele não faz nada que não seja completo, né? Então, quando Ele vai nos ensinar, nos deixar um livro com ensinamentos, Ele traz tudo, Ele traz toda a história. E isso aqui nos mostra o seguinte, porque mais pra frente a gente vai ver os conflitos, a gente vai ver as evoluções, a gente vai ver outras histórias, a gente vai chegar, daqui pra frente a gente já vai chegar, né, em Abraão. Então tudo isso daqui é para contar a história mesmo de Abraão. E pra gente entender que a gente não pode olhar para uma situação só de uma perspectiva, né? Ela tem toda uma história por trás. Então todos esses conflitos que a gente vê no Oriente Médio, que a gente vê, né, Israel, Palestina, tudo origina daqui. Tudo vem desde essa época aqui, desde essas divisões, desde esses novos deuses, desde essas desobediências a Deus, a gente vai ver aqui, né, Nimrod, ele vai fazer parte, né, da torre lá de Babel e construir a torre, que é a próxima história que nós vamos ver, que provavelmente é amanhã. Então, assim, a gente vai vendo que o homem sempre quis medir forças com Deus, né? E hoje não é diferente, tá? A gente vê aí as tecnologias, muitas vezes elas estão para nos ajudar, mas tem muitos cientistas, muitos tecnológicos, muitos técnicos e outros mais, muitos profissionais que usam toda a sua inteligência para querer medir força com Deus, para querer explicar o inexplicável, né? Muitas coisas a gente não tem explicação. Foi Deus quem criou e ponto, né? E às vezes o homem fica querendo, né, gastando toda a sua inteligência que o próprio Deus lhe deu para poder ficar tentando explicar o inexplicável. E tem coisas que não tem explicação. Mas a gente precisa saber a história das coisas. A gente precisa saber, de repente você olha para uma pessoa, você convive com ela e ela tem toda uma dificuldade, ela é uma pessoa difícil de conviver, é uma pessoa, de repente a outra é uma pessoa mais triste, outra é uma pessoa revoltada, a outra é uma pessoa, sabe,
nada contida e tudo mais. Essa pessoa tem toda uma história, assim como nós temos. Então nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, olhar com o olhar de 360 graus, de enxergar todo o contexto. Então, às vezes, a convivência que você tem com essa pessoa não é tão íntima para que você saiba, né, qual foi a história dela. Mas você, enquanto discípulo de Cristo e quanto um cristão, você vai lembrar que aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma ferida, por isso que ela age daquele jeito. Ela só ataca as pessoas quando elas estão acuadas, quando elas estão feridas ou quando elas foram muito feridas, quando elas precisaram, muito rejeitadas, muitas vezes, quando se tornam adultas, elas precisam atacar para poder se defender. E às vezes não tendo que se defender, mas elas aprenderam simplesmente a atacar, né? Então é que fala, aquela pessoa que não está curada, ela machuca. E pessoas curadas curam também. Então, quando você começa a caminhar com Cristo, as expectativas suas são superadas, inclusive as curas das suas feridas. E você se torna uma pessoa que cura também, porque o Senhor vai usar você, vai curar primeiro você e vai usar a sua história, a sua vida para curar outras vidas, né? Então, é por isso que a gente fala que a gente precisa entender que são as pessoas, né? De onde elas vêm e que elas têm uma história. Por isso que muitas vezes explica a forma que elas reagem, né? A forma que elas vivem, a forma que elas convivem em sociedade. Não quer dizer que tem tantas coisas que as pessoas fazem que a gente precisa simplesmente abaixar a nossa cabeça e falar, ai, coitada, ela tem uma história difícil. Não, a gente muitas vezes tem que dizer, Senhor, dai-me paciência, né? Dai-me discernimento, dai-me conhecimento para que eu possa saber como eu vou lidar com essa pessoa, né? E a gente tem aquela regra, né, da intimidade, né, como se diz, né, da distância e intimidade. Conviver, você pode conviver com todas as pessoas, você consegue conviver com todas as pessoas. Você só vai precisar limitar a sua proximidade com ela e também a sua grau de intimidade. Tem gente que você vai simplesmente conviver. Quem nunca, né? Até na família é assim, no trabalho. Oi, bom dia, ó, preciso que você faça isso pra mim, ó, pega aquilo. Mas essa pessoa não tem intimidade com você, você não estabelece com ela. Mas há uma convivência necessária. Não é íntima, você não convida essa pessoa para tomar um café na sua casa, você não convida essa pessoa para um aniversário. Não, mas você respeita porque você sabe que ela tem uma história e é a forma dela agir é reflexo da história que ela teve, né? De todo o contexto que ela viveu. Mas você não precisa estabelecer, né? Ficar apanhando, né? O tempo todo. Então você convive, mas é aquele determinada distância. E tem gente que você vai conseguir se aproximar muito mais. Você vai chamar para um café, você vai chamar para um aniversário, você vai. Eu tô dando um exemplo aqui, mas são pessoas que você vai conseguir abrir, né, o seu coração, são pessoas que você vai conseguir. Vai sentir intimidade, né, e confiança. Cuidado também com o que você abre com as pessoas. Nem tudo a gente fala para as pessoas, nem tudo a gente abre, né? Por exemplo, um casal, por exemplo, ele jamais deve ficar abrindo quais são as suas fontes de rendas, quais são as suas dificuldades íntimas, né? Qual a sua forma de se relacionar intimamente. Isso são coisas que não se abrem. E a gente vê que as pessoas, elas se abrem, elas contam, né, essas coisas. Então a gente precisa estabelecer limites, respeitando a história de cada um e o nosso grau de intimidade. Mas convivência, a gente precisa ter convivência com todas as pessoas e não intimidade. E por isso que a gente fala que perdoar é preciso, né? E o perdão, ele vai libertar você e não a outra pessoa, né? Mas não é preciso conviver. Então é por causa dessa regra, né, de distância. A gente tem que ter a distância e a intimidade e a convivência. Você tem que estabelecer limites, né? Então, por que eu cheguei até nisso tudo? Só para que a gente leu aqui uma descendência, né? Porque a gente vai entrar aqui logo após a Torre de Babel e a gente já vai entrar na história de Abraão, mas a gente precisa saber toda a história do porquê que aconteceu isso, porquê que Abraão era assim. A gente vai ver na genealogia até chegar em Jesus, né? E na nossa vida é assim. A gente tem histórias, as pessoas têm histórias. E a gente precisa respeitar a história das pessoas, né? A gente precisa entender que são seres humanos. Machucados? Sim. Que ferem? Sim. Mas são filhos do mesmo pai.
Então a gente precisa estabelecer então um grau de distância para que a gente não seja ferido o tempo todo. Sabe o porco-espinho? Você pode, ele é bonitinho, é uma gracinha, mas você precisa ficar longe dele, porque qualquer coisinha que ele se sente ameaçado, ele solta espinhos em você. Né? Então, nem por isso você vai caçar o porco-espinho, você vai matar o porco-espinho, você vai deixar ele com fome, você não vai dar atenção, né? Então, eu tô falando, né? Tô dando um exemplo básico, mas é isso. Então a gente precisa aprender a convivência com as pessoas, grau de convivência. Essa é uma coisa que a gente precisa trazer para nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente começa a conviver melhor com todas as pessoas. E essa convivência faz com que as bênçãos de Deus sejam mais derramadas sobre nós. Porque nós estamos, quando a gente aprende a conviver com as pessoas, a gente está refletindo o amor de Cristo. A gente está refletindo os ensinamentos do Pai. A gente está sendo realmente, né, filhos e filhas amadas que tomaram posse de suas identidades e que estão vivendo conforme a sua identidade. Porque se eu sou da família de Jesus, eu preciso agir como Jesus, né? Claro que na família, cada um, olha dentro da sua casa, né, da sua família, cada um tem um temperamento. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados na mesma casa, mas cada um tem um temperamento diferente, tá? E a gente é assim também. Mas a gente precisa honrar as nossas raízes, honrar os nossos pais e nossa mãe. Então a gente precisa honrar o nosso pai divino, honrar, né, a Deus com as nossas atitudes. E honrá-lo vai fazer com que as bênçãos que ele derrame sobre nós sejam inimagináveis para nós. E à medida que ele vai derramando sobre nós, enquanto filhos que entendemos qual é o nosso papel de trabalhadores na seara do Pai, né? A gente está aqui para expandir essa seara de Deus, a gente vai recebendo e transbordando, recebendo e transbordando, recebendo e transbordando o tempo todo. Isso daí sabe, tipo, você enche um copo, a água vai saindo, vai transbordando, ele vai enchendo, mas a água vai saindo, ele vai enchendo, a água vai saindo, mas ele está sempre cheio. Então, a gente vai sendo cheio da presença de Deus e vamos transbordando, porque a gente não pode segurar para nós todos os aprendizados, todos os ensinamentos, tudo que a gente aprende, a gente de alguma forma no nosso dia tem alguma coisa que a gente consegue passar para alguém. Presta atenção para você ver. Hoje vai acontecer com você. Você aprendeu isso aqui de manhã, o Senhor está nos falando, nos ensinando, o Espírito Santo ministrando em nós. No decorrer de hoje, não vai longe não, no decorrer de hoje, alguma coisa que você aprendeu aqui, você vai falar, você vai colocar em prática ou vai vivenciar uma situação que você vai falar assim, realmente, o Senhor falou sobre isso hoje de manhã. O Espírito Santo entregou sobre isso hoje pela manhã. E é assim. Por isso que o devocional, ele é muito bom a gente fazer ele pela manhã. Primeiro porque a gente devota as primícias do nosso dia a Deus, tá? Então a gente está falando para ele que o melhor de nós a gente está entregando para ele. E o Senhor, ele faz questão dessa qualidade, da gente entregar o melhor. A questão que eu falo, ele se agrada, né? De a gente entregar o nosso melhor. Mas depois você vai ficar preparada, você vai estar munida para o dia que você vai viver. Porque o que você aprende de manhã, você vive durante o dia. Não é por acaso os assuntos. Começa a prestar atenção para você ver. Não é por acaso os temas que são trazidos aqui pela manhã. Não é. O Senhor não faz nada, não tem coincidências com Deus, tem Deuscidência. E é totalmente diferente, né? Então tudo tem um propósito. Esse aprendizado dessa manhã e tudo que o Espírito Santo ministra através de mim, porque assim, a gente não escrevo nada, eu não ensaio nada, eu só creio e me entrego. O Espírito Santo ministra em mim, porque primeiro quem ouve o que eu falo sou eu. Então primeiro eu ouço, Espírito Santo ministra em mim e através de mim. E às vezes a gente lê uma coisa aqui e ele faz a gente percorrer um longo caminho. E aí a gente fala, gente, mas o que tem a ver aquilo com isso? Tem tudo a ver. Nada é desproposital. Com Deus tudo é proposital. Tudo tem um propósito, inclusive a nossa existência. Então a nossa existência tem um propósito. E hoje, eu nem li a frase aqui, mas a frase fala assim, ó, não se limite diante da grandeza de Deus.
né? E a palavra de hoje é expectativas. Então, que você não se limite diante da grandeza de Deus. Não se limite e nem limite o nosso Deus. Porque quando você acha que uma coisa não vai acontecer na sua vida, não é porque você é somente pessimista, tá? Porque isso é pessimismo, né? Mas você está limitando o poder de Deus. Você está dizendo, Deus não é capaz de fazer isso. E Ele é. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos, ou do que nós pedimos, ainda mais. Então, creia no poder de Deus na sua vida e comece a praticar o que você aprende, porque a gente não pode só recebendo, só recebendo. Isso é um egoísmo espiritual, tá? E você vai ter, sabe o quê? Uma consequência? Obesidade espiritual. Já viu falar disso? Quando você estuda, você escuta, você fala. Eu vejo ministração, eu vejo palavra, eu faço devocional, eu leio livro, eu assisto, né, filmes sobre os ensinamentos, eu assisto séries sobre os ensinamentos e vou, mas eu não passo para ninguém. Eu não consigo passar para ninguém. Aquilo vai inchando, gente. Aquilo vai inchando, aquilo vai inchando, aquilo vai inchando. A gente tem que transbordar. A melhor coisa do mundo. Não pense que você precisa estar preparado para você poder levar o evangelho a qualquer lugar que você vá. Não. Ouviu essa partinha hoje de manhã? Hoje, durante o dia, você já coloca em prática. Você não precisa ser um conhecedor de todos os livros que aqui estão, porque isso aqui é uma biblioteca, né? Viva, porque a palavra é viva. Né? Então você não precisa ser conhecedor, você não precisa decorar todos os nomes, é como eu disse. Eu comecei a aprender a Bíblia dessa forma. Antes eu queria decorar os capítulos, porque eu vi as pessoas falar, lá em Mateus 6,33, diz assim, ó, buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todas as outras lhe serão acrescentadas. Tá, eu sei um versículo ou outro. Mas não sei todos. Mas eu entendi, o Espírito Santo me tocou de uma forma e ele está pedindo para dizer para você hoje. Eu entendi que o que importa é a essência do que está aqui. Essência, né? Então, o que eu posso dizer para a pessoa? Eu posso não saber na onde está falando, mas eu ajudo muito. Quando em uma determinada situação, eu falo para a pessoa assim, ó, busca em Deus, Ele é a resposta. Se você buscar tudo em Deus, primeiro você buscar tudo em Deus, Ele vai fazer todas as outras coisas para você. Isso quer dizer, busca primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todas as outras serão acrescentadas. E você está levando o Evangelho de Deus. E aí você está também vivendo o Evangelho de Deus, porque nós somos vitrines vivas, tá? Saiba disso. Tem gente que nunca vai pegar uma Bíblia dessa na mão. Pode até pegar na mão, mas nunca vai abrir, tá? Tem gente que não vai ler um devocional, não vai assistir um devocional e nem muito menos vai fazer. Mas sabe como que elas vão ser alcançadas por Deus? Através da sua vida. Eles vão olhar na vitrine, porque tem gente que fica olhando sua vida, viu? Você é o tempo todo observado. Nós somos o tempo todo observados. Então tem gente que está olhando a sua vida e aí o que vai acontecer? Você vai ser uma vitrine, porque a pessoa vai ver que quando antes você, né, dava, que nem fala lá, dava um boi para não entrar numa briga, mas dava uma boiada para não sair. Hoje você dá uma boiada para não entrar. Tipo, não é ser negligente, mas calma, gente, você ainda tenta apacentar para que a briga não aconteça. Vai ou não vai chamar a atenção de quem convive com você? Vai ou não vai querer, as pessoas que convivem com você, vão ou não vão querer saber? As pessoas que de alguma forma ficou observando a sua vida, vão ou não vão querer saber o que é que está acontecendo com você? Por que você agiu daquela forma? Por que você não explodiu? Por que você está convivendo com a fulana? Nossa, nunca deu certo com ela no trabalho, agora eu vejo ela pelo menos ir lá, né, dar um bom dia, antes não sei o quê, antes você nem olhava para a pessoa, porque você entendeu que aquela pessoa tem uma história e você estabeleceu um limite de proximidade com ela e de convivência. Mas o bom dia, o boa tarde faz parte do cristão, né? Bom dia e boa tarde faz parte do cristão. Então, você entendeu isso. Vai ou não vai chamar a atenção das pessoas que convivem com você? Lógico que vai. Aí elas vão perguntar, o que é que você está fazendo? E você vai dizer, não sou eu que estou fazendo, é em Deus que está fazendo. O que a única coisa que eu fiz, eu decidi abrir a porta, que só fica a chave do lado de dentro, e falei, entra, Pai, faz o que precisa ser feito. Eu decidi tomar posse da minha identidade de filho e de filha amada. Eu decidi buscar aprender a palavra do meu jeito, mas eu decidi aprender, mais do que aprender, eu decidi colocá-la em prática na minha vida.
Pode não ser todas, mas das pessoas que ficam te observando, porque tem umas que falam, ixi, é Deus? Então tá ficando doido. Nossa, tá bitolada então, né? É assim que as pessoas falam. Mas tem aquele que vai ficar ali ruminando aquilo, ó. Vai ficar um dia, 2 dias, um tempo e vendo você mudar. E vendo as suas atitudes mudarem. E as coisas na sua vida mudarem. E um dia vai falar, gente, se até agora eu fiz tudo e não deu certo, e a fulana fez esse negócio de buscar Deus e tá dando certo, eu vou lá. Pode ser que não seja através de você, ela vai em outro lugar, ela vai através de outras pessoas, mas talvez ela vai até chegar em você. Olha, na onde que você tá vendo falar de Deus? Onde você tá congregando? Ai, na onde que você, entendeu? Aí é a sua hora, é a hora que você enche o peito e fala, eu tomo um café da manhã todos os dias com Deus. Todos os dias Ele senta na minha mesa. Todos os dias eu tenho um café na presença do Senhor. A pessoa vai querer saber o que é isso. Aí você vai falar, olha, tem aqui, eu vou compartilhar com você. Siga para você ver. E aí, ou então você vai falar para ela, olha, né? E a partir daqui, disso eu fui aprendendo a palavra, hoje eu congrego em tal lugar, hoje eu faço parte de tal movimento, hoje é assim, hoje é assado, e aí você vai introduzindo na pessoa. E quando você vê, ela tá lá, ó, tá lá. Ou tá aqui com a gente sentada na nossa mesa, em nome de Jesus. Então, que você possa fazer isso na sua vida, tá? É isso que o Senhor espera de você hoje. Fecha seus olhos e vamos agradecer pelo nosso dia e por tanto ensinamento nessa manhã, né? O Senhor sempre capricha, sempre, e não faz nada pela metade. E hoje não foi diferente. Fecha seus olhos e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai poderoso, Pai glorioso, misericordioso. Quanta bênção, Pai, derramada nessa manhã. Quantos ensinamentos, Pai, quantos aprendizados. Oh, Pai, abre o nosso intelecto, abre a nossa mente para receber todo esse aprendizado. Abre o nosso coração para que todas essas sementes possam brotar e germinar. Oh, Senhor, abra e abra mais ainda, Pai, o nosso discernimento para que nós possamos atuar, né, levar a sua palavra onde quer que formos, Pai, que nós sejamos luz e sal, que onde nós colocarmos os nossos pés, Pai, o Espírito Santo coloque o nosso chão. Que onde formos, Pai, o inimigo bata em retirada, porque sabe quem está conosco. Que onde nós colocarmos os nossos pés, que não seja sentida a nossa presença, mas a sua, Pai. Que diminua cada um de nós e resplandeça em nós a sua face. Oh, Pai, mas só nos deixe ir, Espírito Santo, aonde o Senhor for conosco à nossa frente, como fizestes com teu servo Moisés. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia cheio de expectativas superadas, em nome de Jesus. E lembre-se, você está sendo observado. E mais do que isso, só é feliz quem tem Jesus no coração. Lembra-se disso, tá? Encha seu coração da presença de Jesus e nada mais do que isso. Você está aí na sua mesa, não terminou. Aproveita que você vai ficar aí com o Pai. O tempo que você determina é você quem determina o tempo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas é você que determina o tempo que quer ficar com Ele. E abra seu coração. Seja bem mimado, seja bem mimada e conta tudo para o seu Pai. Amém? Você tem um dia na presença do Senhor. E eu te espero amanhã, às 6h01 da manhã, aqui no Café na Presença, a presença do café, da palavra, a sua presença e a presença do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço para você. Nos vemos amanhã. Até mais.